Olá, agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que foram essas manifestações contra o Bolsonaro nas ruas do último final de semana. E é importante nós esclarecermos porque estamos vivendo um momento pré-eleitoral em que as guerras de narrativas vão ganhando mais força e com isso fica claro o caminho que a esquerda quer seguir. O grande trunfo que eles dizem ter para a campanha do ano que vem é imputar o selo, a cara de genocida no presidente Bolsonaro, como se ele fosse o responsável e não um vírus que assola o mundo todo pelas inúmeras e infelizes mortes que tivemos no último ano aqui no Brasil. E para tanto, eles costumam dizer dois pontos: a lerdeza, a suposta demora na compra de vacinas, as manifestações, aglomerações e falas do Bolsonaro. O problema é que a questão com a pandemia e o depoimento dos representantes da Pfizer e os números apresentados na vacinação no Brasil, o primeiro item é falar que o governo é genocida pela compra de vacinas ou a ausência delas, está caindo por água abaixo. Nós já somos o quarto país que mais vacinou no mundo. Se você pegar na América do Sul, somar todos os outros países, não dá a quantidade que o Brasil já vacinou. É evidente que, sendo um bem finito, ainda não é ilimitado as vacinas e o nosso país, tendo uma população de mais de 200 milhões, proporcionalmente nós vamos alcançar números, grandes índices, depois daqueles países que têm uma população menor. Isso é óbvio, a gente está saindo zero igual a eles e a gente tem uma população muito maior para se vacinar. Mas aí, o que resta é apenas o discurso de Bolsonaro em relação aos seus passeios de moto, às suas manifestações que ele vai junto a seus apoiadores e suas falas. E com isso, fica marcado a hipocrisia da esquerda, o tão baixo que eles estão indo para tentarem levar uma eleição. Eu digo isso pois ficou claro, toda a população conseguiu observar o quão esdrúxulo é você, num final de semana, reclamar do presidente estar fazendo um passeio de moto junto com seus apoiadores, e moto significa ambiente bem aberto, tem um distanciamento, muitos estão de capacete, como deveria ser pela lei, quando você quer provocar e criticar isso numa manifestação a pé, onde tem com certeza aglomeração e muito mais pessoas do que deveria ter naquele espaço. Ao abrir mão desse fator, a esquerda está jogando por água abaixo o seu discurso, o que é um erro para eles, e a gente até acha bom porque vai ficar mais fácil ano que vem. Nós não podemos aceitar esse tipo de hipocrisia para dizer que está tudo bem. Da mesma forma que eles sempre fazem força para atrapalhar a economia do país e agora ficam com discursos de comida no prato, eles também têm uma hipocrisia gigantesca que tem que ser apontada, tem que ser rechaçada e quem sabe até tem que dar risada da cara deles, porque não é possível eles quererem falar genocídio quando eles mesmos estão provocando aglomeração. E o pior ainda é a desculpa que eles usam, como se por estar usando uma máscara e daí tem 90% de chance de segurança e etc, daí a gente pode fazer tais aglomerações. Se fosse assim, o problema já estaria resolvido. Teríamos só que fiscalizar o uso de máscaras. E aí o comércio poderia estar liberado, o lockdown que eles tanto propõem poderia ser deixado de lado, pois o problema seria somente nas máscaras. Evidente que a gente sabe que a máscara não é o santo graal dessa pandemia, não é o que vai nos levar para fora dela. Mas o que pode permanecer o Brasil num país em colapso, em que brasileiros estão tentando combater o presidente Bolsonaro e não a pandemia, é darmos força para essa esquerda hipócrita. Mas no fundo, o que nós todos sabemos é que essas manifestações foram feitas para tentar mostrar força do eleitorado lulista. Porque somente as pesquisas eleitorais querendo botar o Lula como um grande candidato não estava mais dando certo, já que Bolsonaro conseguia angariar pelo Brasil inteiro multidões em seu apoio. Assim, a esquerda tentou replicar o mesmo e mostrar que o anti-Bolsonaro também seria tão forte quanto favorável. Mas eles falharam. Tirando grandes capitais como São Paulo, que existe uma população realmente muito grande, as mais periféricas, o interior, e nenhuma dessas cidades teve uma grande adesão. Então ficou claro que as pesquisas eleitorais não estão correspondendo
com a verdade dos fatos. Fora a hipocrisia demonstrada pela esquerda, também conseguiram demonstrar uma grande fraqueza e falta de apoio para as eleições do ano que vem. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, o que você entende dessa hipocrisia, repasse para os seus amigos esse vídeo para nos dar força. Toda semana a gente está aqui discutindo o que de mais importante acontece na política. Porque se você não acompanha e não se interessa pela política, vai ser governado por aqueles que assim o fazem. Muito obrigado.